Hoje vamos aprender sobre os transtornos alimentares. Você sabe o que é um transtorno alimentar? Os transtornos alimentares são considerados doenças psiquiátricas caracterizadas por graves alterações do comportamento alimentar, podendo levar a grandes prejuízos orgânicos, sociais e psicológicos, além do aumento de morbidade e mortalidade. Ou dito de uma forma mais simples, doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Vamos aqui falar dos três tipos mais famosos ou clássicos: transtorno de compulsão alimentar periódica, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Você deve estar se perguntando, e a obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, uma gama de fatores genéticos, fisiológicos, comportamentais e ambientais que variam entre os indivíduos e que contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Assim, ela não é considerada um transtorno psiquiátrico, embora vá estar diretamente relacionada com os transtornos alimentares. Posto isso, vamos saber um pouco mais dos transtornos alimentares. O primeiro que vamos conhecer é o transtorno de compulsão alimentar periódica. O indivíduo acometido por esse transtorno perde o controle sobre sua alimentação, apresentando episódios de compulsão alimentar, como o próprio nome já diz. Ocorre a ingestão descontrolada de alimentos, podendo ser em quantidades muito grandes, quando sem apetite, quase sem mastigar, ou até que seja alcançada a sensação de plenitude. Por causa disso, muitas pessoas que sofrem dessa condição podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições, como doenças cardiovasculares. Homens e mulheres que lutam contra esse distúrbio também podem experimentar sentimentos intensos de culpa, angústia e constrangimento relacionados à compulsão alimentar, o que poderia influenciar a progressão do distúrbio. Nesse transtorno, observamos a hiperinsulinemia, uma resistência aumentada à insulina, que significa o excesso do hormônio insulina circulante no corpo humano. O segundo transtorno do qual vamos falar é a anorexia nervosa. A pessoa que sofre de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso, recusa em manter um peso corporal saudável e uma percepção irreal da imagem corporal. Se no transtorno de compulsão alimentar periódica o descontrole é na ingestão de alimentos, aqui ocorre o inverso, sendo seu traço mais marcante a progressiva restrição e eliminação de alimentos engordantes, como os carboidratos, açúcares e alimentos gordurosos. Isso tudo resultado de uma preocupação desproporcional em se tornar obeso. A anorexia nervosa tem a maior taxa de mortalidade e morbidade dentre todos os transtornos mentais. Ela pode se manifestar de duas formas: a restritiva, onde o paciente segue apenas a sua dieta, e a purgativa, onde o paciente procura gastar energia para manter seu peso, por exemplo, fazendo exercícios físicos de maneira intensa. Apesar de parecer contraditório, alguns investigadores acreditam que os exercícios estimulam a quebra de lipídios em ácidos graxos e glicerol, reduzindo assim a sensação de fome. Outra curiosidade desse transtorno é que há alterações metabólicas quando ofertado alimento para os pacientes, como o aumento de insulina ao se oferecer um bolo de canela e açúcar, quente e apetitoso, conforme teste realizado em 1989. Ou seja, os anorexos reagem à comida, mesmo não a ingerindo. Nesse transtorno é comum a hipercolesterolemia, que é o aumento do nível de colesterol total na corrente sanguínea. Por fim, falaremos agora da bulimia nervosa. Deixamos esse transtorno por último, pois ele combina elementos dos dois outros transtornos. Aqui temos o episódio de compulsão alimentar, onde o número de calorias ingeridas pode ser de 2.000 até 5.000, seguido do ato de purgar, ou seja, comportamentos que compensam os excessos. A forma mais famosa de purga é provocar ou induzir o vômito, mas podemos observar exercícios excessivos ou uso frequente de laxantes e diuréticos. O paciente que sofre de bulimia teme o ganho de peso e costuma ser infeliz com o tamanho e a forma do corpo. O ciclo de compulsão alimentar e purgação é, tipicamente, realizado em segredo, criando sentimentos de vergonha, culpa e falta de controle. Devido à recorrente indução do vômito, a bulimia pode ter efeitos prejudiciais, como problemas gastrointestinais, desidratação grave e dificuldades cardíacas, resultados de desequilíbrio eletrolítico. São desequilíbrios eletrolíticos comuns na bulimia a hipocalemia, que é quando os níveis de potássio no sangue estão excessivamente baixos, e a hipomagnesemia, que é quando baixa o nível de magnésio no plasma. Como o potássio é um elemento muito importante nos processos musculares, na hipocalemia observamos sintomas como dores musculares e câimbras, contração muscular involuntária, fraqueza constante e, nos casos mais graves, paralisia. Na bulimia também são comuns distúrbios do equilíbrio ácido-base, alterando o pH sanguíneo. Bom, por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os transtornos alimentares. Caso você ou algum conhecido se enquadre nas situações aqui descritas, sugerimos que procurem um profissional da área da saúde para mais orientações.